No momento que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos no ano 2023, ou mais precisamente no ano 2023 depois de Cristo. Afinal, no nosso calendário gregoriano, a gente divide os anos entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas obviamente nem sempre foi assim, né? Antes de Cristo, ninguém dividia o ano em antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas contavam os anos de forma diferente. E na verdade, mesmo depois de Cristo, foram vários séculos, né? Demorou vários séculos para que as pessoas começassem de fato a fazer essa divisão dos anos entre antes de Cristo e depois de Cristo. E aí vem algumas perguntas, né? Primeiro, como que as pessoas marcavam os anos antes de Cristo? Ou melhor, antes do antes e depois de Cristo, antes de existir esse critério. E outra questão, se as pessoas demoraram séculos para começar a dizer qual que seria o ano 1 depois de Cristo, será que elas acertaram mesmo? Será que elas acertaram a data de nascimento de Cristo? A cronologia que a gente usa hoje é historicamente correta? Ou será que Cristo pode ter nascido antes de Cristo? Nesse vídeo, então, nós vamos falar disso, de como que as pessoas marcavam os anos antes, e até em outras culturas também, até atuais, e dizer também por que alguns estudiosos recentemente têm buscado substituir essa cronologia antes de Cristo e depois de Cristo por outra cronologia, que é meio estranha, mas está na moda aí. Então, para começar, como é que as pessoas marcavam os anos, se referiam aos anos, diziam em qual ano que elas estavam antes do antes e depois de Cristo? Então, são basicamente três formas principais que as pessoas na antiguidade e em várias culturas usaram para se referir aos anos, né, para dizer em qual ano elas estavam. A primeira forma, mais antiga e mais simples, é você fazer uma referência a um evento marcante numa certa comunidade, e aí você diz que tal coisa aconteceu no ano da grande conquista militar tal, por exemplo, tal coisa aconteceu no ano da grande seca, ou tal coisa aconteceu no ano da fundação do templo tal. E dessa forma, as pessoas que partilham essa memória, né, que conhecem esses eventos, conseguem saber a quando que você está se referindo. O problema é que essa forma de nomear os anos, ela é muito local, né? Ela depende muito de partilhar essa memória local, e ela também é baseada em critérios que são muito diferentes uns dos outros, né? Uma guerra com um sucesso agrícola, um fracasso na colheita, são coisas que não tem nada a ver. Então, para você fazer uma cronologia mais duradoura, mais estável, mais de longa duração, essa forma de nomear os anos acaba não sendo tão eficiente. Então, uma segunda forma que as pessoas usaram historicamente para se referir aos anos, né, para nomear os anos, para marcar os anos, foi por meio de associações com um governo. Às vezes um governo anual, como era o caso lá dos arcontes na cidade de Atenas, ou dos cônsules na cidade de Roma. Então, se você consegue manter uma lista desses arcontes ou desses cônsules, você consegue manter uma cronologia, né? Você tem o ano do arconte tal, depois o ano do arconte tal, depois o ano do arconte tal, e como cada um dura um ano, você tem perfeitamente aí uma sequência ordenada. Ou então você pode se referir a um reinado, né? Que seria um período mais longo, aí você não tem tanta variação também de ano para ano, como por exemplo a gente encontra na Bíblia uma passagem que diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, tal coisa aconteceu. Ou então no Novo Testamento, no 15º ano do reinado de Tibério César, tal coisa aconteceu. Então você tem esse período maior, porque geralmente um reino dura mais do que um ano, nem sempre, né? A gente tem casos de imperadores romanos que duraram meses, mas geralmente esses reinados duram mais. E você também tem uma abrangência espacial maior, já que no caso do Império Romano, se você falar com uma pessoa que tal coisa aconteceu no 20º ano do reinado de Tibério César, as pessoas vão te entender tanto na Palestina, quanto no Egito, quanto na Península Itálica, quanto na região da atual França. Então todas as regiões que estão dominadas ali por esse império e consequentemente por esse sistema cronológico vai entender, né, a qual ano que você está se referindo. E finalmente você tem uma terceira forma de contagem dos anos, que é ainda mais duradoura, né? Que você pega um período ainda mais longo que um reinado, que são as chamadas eras. Uma era, basicamente, é um longo período de tempo contínuo, né, ininterrupto, que começa num determinado marco. Você escolhe algo importante e começa a contar a partir daí, sem muita perspectiva de fim. Então, por exemplo, os gregos usavam a primeira Olimpíada para marcar uma era. Então, as Olimpíadas aconteciam de 4 em 4 anos, idealmente, pelo menos, e a primeira delas aconteceu em 776 a.C. Então, o primeiro ano da era olímpica, por assim dizer, dessa era baseada nas Olimpíadas, era o primeiro ano da primeira Olimpíada, aí o ano seguinte seria o segundo ano da primeira Olimpíada, depois o terceiro ano da primeira Olimpíada, depois o quarto ano da primeira Olimpíada, e aí o primeiro ano da segunda Olimpíada. Então, Tucídides, por exemplo, que é um historiador grego,
faz referência num dos trabalhos dele a um evento que aconteceu no primeiro ano da 87ª Olimpíada. Então, dessa forma, ele tem esse longo período de tempo baseado num critério único, que são as Olimpíadas, e ele pode organizar os eventos históricos dentro dessa linha cronológica. Outro exemplo de era é o que os muçulmanos usam até hoje também, que é você contar os anos a partir da Hégira, que é o episódio histórico em que Maomé saiu da cidade de Meca para a cidade de Medina, foi exilado ou fugiu, né, de uma cidade para outra. Então, até hoje, o calendário muçulmano é contado a partir da Hégira. Então, você tem o ano 1 da Hégira, o ano 2 da Hégira e assim sucessivamente. E os judeus também utilizaram muito um sistema de era desde a antiguidade que tem como marco inicial a criação. Então, Adão, por exemplo, teria vivido no ano 1 da criação, e aí Abraão por volta lá do ano 2000 e uns quebrados. Então você tem essa longuíssima cronologia que começa, para nós, né, começaria lá no ano 3761 a.C., que é o número que judeus na antiguidade mesmo chegaram a ele pelo cálculo da idade dos patriarcas que aparecem ali no Antigo Testamento, ou na Bíblia hebraica. E esse sistema também para marcar, para nomear os anos a partir do ano 1 da criação, foi utilizado também por cristãos durante muitos séculos, só que na contagem dos autores cristãos, geralmente o mundo era um pouco mais antigo. Então Eusébio de Cesareia, por exemplo, fez também cálculos a partir da idade dos patriarcas e chegou à conclusão de que o ano 1 da criação seria o ano 5200 a.C. E vários autores depois dele, até recentemente, fizeram esse cálculo aí. Então, por exemplo, Isaac Newton, surpreendentemente, fez esse cálculo e chegou a 3998 a.C., como sendo o ano 1 da criação, e um bispo chamado James Ussher calculou o número sendo 4004 a.C., né? Esse seria o primeiro ano da criação, segundo Ussher, que acabou sendo uma data muito influente porque ela foi impressa junto com as Bíblias do King James, que é muito importante, né, na língua inglesa, e por isso esse número 4004 a.C. aparece às vezes até hoje em Bíblias, em português mesmo, como sendo o primeiro ano da criação. E claro, né, tem a era que a gente está mais acostumado a ela, que é a era cristã, a era que tem como marco inicial a vida de Cristo. E aqui a gente entra na segunda parte do vídeo, que é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que, dizem assim, né, que Jesus dividiu a história, como se isso fosse uma coisa automática, né? Jesus nasceu e todo mundo trocou os calendários. E obviamente a coisa não foi assim, né? E também não foi assim uma decisão neutra que eventualmente historiadores sentaram em volta da mesa e pensaram assim: qual que é o ano mais importante da história da humanidade? Ah, o nascimento de Jesus, com certeza, né? Não foi isso que aconteceu. Como a gente viu ali no texto do Novo Testamento, né, que é datado geralmente ali do século I depois de Cristo, ou seja, já era posterior a Cristo, o autor não utiliza uma datação antes e depois de Cristo. Ele utiliza uma datação que era mais convencional na época, que era a questão dos anos reais, né, do ano do rei, no caso ali do ano de Tibério César. Tal coisa aconteceu no 5º ano do reinado de Tibério César. E essa forma de datação, usando os anos do imperador, vai prevalecer por vários séculos, e alguns poucos eruditos ali, os estudiosos que estavam estabelecendo cronologias, colocando os eventos históricos importantes em uma linha única, como Eusébio de Cesareia, que eu já citei aqui, que escreve a história da igreja, esses autores utilizavam muito outras notações, que eram, por exemplo, o ano mundi, o ano do mundo, ou até mesmo a questão lá das Olimpíadas, que Eusébio de Cesareia também utiliza o critério grego lá, contando a partir da primeira Olimpíada. Mas mesmo esses autores, séculos depois de Cristo, não usam o antes e depois de Cristo para contar os anos. Esse critério só vai começar a se estabelecer mesmo a partir do século VI, mas muito devagarinho, quando um monge chamado Dionísio Exíguo, que estava ocupado ali fazendo tabelas de Páscoa, que eram cálculos astronômicos e matemáticos para definir quando que a Páscoa cai em cada ano, e diga-se de passagem, essa motivação religiosa para comemorar certas festas no dia certo, ou fazer com que todo o império comemorasse a Páscoa no mesmo dia, foi isso que motivou muito o desenvolvimento dos calendários por séculos, talvez milênios. Mas voltando ao Dionísio Exíguo, esse monge estava criando ali tabelas de Páscoa e, em vez de utilizar a datação que era mais comum no contexto dele, que eram os anos na contagem alexandrina, que utilizavam o primeiro ano do imperador Diocleciano para marcar uma era, a era de Diocleciano, o Dionísio preferiu usar outro critério, porque ele não gostava de que Diocleciano, que era um imperador que tinha perseguido cristãos, fosse a referência da datação, ainda mais falando-se de Páscoa. Então ele propõe contar, em vez do primeiro ano de Diocleciano, no primeiro ano de Cristo, no primeiro ano da encarnação de Cristo, mais especificamente. Então o Dionísio vai calcular a partir de outras cronologias
quando que teria sido a encarnação de Cristo e vai definir isso como o ano 1 da era cristã. Só que isso é só um detalhe assim do trabalho dele com as tabelas de Páscoa, e vão ser outros monges depois, principalmente um monge chamado Venerável Beda, na região ali da Inglaterra, que vai começar a operar com esse critério da era cristã para fazer cronologias efetivamente, né? O Dionísio Exíguo não era um cronólogo, ele não estava colocando eventos em sequência, ele estava fazendo cálculos cíclicos de Páscoa. Mas o Beda não, o Beda está escrevendo uma história de longa duração, voltada principalmente para o povo inglês, e ele vai utilizar em vários momentos essa notação, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, principalmente depois de Cristo, ou Anno Domini, ano do Senhor, no latim. E aí, gradualmente, outros autores também vão começar a se inspirar nesse trabalho do Beda, que já está ali no século VII, VIII depois de Cristo, e eventualmente com a invenção da imprensa no século XV depois de Cristo, vai haver uma tendência a padronizar várias coisas, inclusive datação, e aí é principalmente a partir daí que o antes e depois de Cristo vai se tornar corrente, usual em contexto civil, religioso, e vai pegar de fato, né? Mas veja, 15 séculos depois de Cristo. E aí vai ter o Concílio de Trento no século XVI que vai afirmar essa preferência pela datação antes e depois de Cristo, e também a reforma do calendário pelo Papa Gregório, que também vai afirmar esse antes e depois de Cristo como a forma preferível de se nomear os anos. Mas tem um detalhe, né? Como eu disse, essa contagem, esse cálculo de quando que seria o ano 1, quando que Cristo teria nascido, é um bocado controverso desde as fontes antigas. Tertuliano de Cartago, por exemplo, calculou que Jesus teria nascido 52 anos antes da queda do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então Jesus teria nascido no ano 18 depois de Cristo. Já Clemente de Alexandria diz que Jesus teria nascido 194 anos, 1 mês e 13 dias antes da morte do imperador Cômodo, que aconteceu dia 31 de dezembro de 1902. Ou seja, Jesus teria nascido, por essa contagem, no ano 3 a.C. Eusébio de Cesareia, que eu já citei aqui mais de uma vez, diz que Jesus teria nascido no 3º ano da 194ª Olimpíada, ou então no Anno Mundi 5199, ou seja, no ano 5199 depois da criação. E essas duas datas equivalem ao que a gente chamaria de ano 2 a.C. Então Cristo teria nascido 2 anos antes de Cristo. E outro cálculo interessante é o que alguns astrônomos e matemáticos da cidade de Alexandria fizeram, colocando a encarnação de Jesus na data 29 de Coiac, que é o mês egípcio, do Anno Mundi 5501, que é uma contagem de Anno Mundi diferente do Eusébio. E o resultado disso, convertendo para o nosso calendário, seria no dia 25 de dezembro, no ano 8 depois de Cristo. Então Jesus teria nascido no 8º ano depois de Cristo, e até hoje essa data é utilizada no calendário etíope, que consequentemente está no ano 2015 depois de Cristo. Agora, beleza, né? Mas quem que estava com a razão aí nesse debate? Era Tertuliano no 18, falando que Jesus nasceu no ano 18 depois de Cristo, ou aqueles que diziam que Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo? Então, até hoje esse cálculo é muito incerto e talvez até impossível, porque se a gente for depender das fontes mais antigas que a gente tem para falar sobre isso, que são os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, a gente já vai encontrar divergências mesmo nessas fontes. Se a gente for seguir a versão de Mateus, por exemplo, a gente teria que colocar o nascimento de Jesus antes da morte de Herodes o Grande, que segundo a cronologia atual, morreu no ano 4 a.C. Então Jesus teria que ter nascido antes do ano 4 a.C., então no ano 4 a.C. Agora, se a gente preferir seguir a versão de Lucas, ele coloca o nascimento de Jesus no ano do grande censo realizado por Quirino, e esse censo, pela cronologia atual, aconteceu no ano 6 depois de Cristo. Então pode ser que Jesus tenha nascido no ano 4 a.C., no ano 6 depois de Cristo, provavelmente não foi no ano 1 depois de Cristo, porque nada aponta para isso, mas a contagem do Dionísio Exíguo colocou essa data e a gente conta a partir daí. E essa imprecisão da cronologia que a gente usa hoje é um dos fatores que tem motivado alguns estudiosos a trocar essa cronologia por outra diferente, que se você se interessa por história antiga, provavelmente já se deparou com isso em algum momento, que é a tal da Era Comum, ou seja, tal evento aconteceu antes da Era Comum ou no ano tal da Era Comum. E o que é essa tal de Era Comum? Isso basicamente é uma forma de tentar neutralizar essa carga
religiosa principalmente, e também essa questão da imprecisão histórica da cronologia do antes e depois de Cristo. Mas eu diria que a motivação principal é a neutralização da questão religiosa mesmo. Essa questão da imprecisão é mais marginal. E essa proposta de trocar o antes e depois de Cristo por antes da Era Comum e na Era Comum não é tão nova assim. Na União Soviética mesmo utilizava-se muito mais o ano tal da nossa era do que o depois de Cristo, para neutralizar essa questão religiosa, já que a União Soviética era um estado ateu. No caso da China comunista também, né, a partir ali de 1949, eles preferiram utilizar o termo Era Comum em vez do depois de Cristo. E ficava realmente estranho mesmo, né, um país como a China, que não era tradicionalmente cristão e nem majoritariamente cristão, utilizar um antes de Cristo e depois de Cristo como a sua forma de nomear os anos. Mas a questão é que esse calendário gregoriano, com essa datação a partir da era cristã, já estava tão difundido pelo mundo, era tão prático, útil na conversa, né, nas relações internacionais, no comércio internacional, que vários locais, mesmo não cristãos, acabaram adotando esse calendário, né? Mas a partir desse momento em que você adota esse calendário que tem esse passado religioso, que tem essa conotação religiosa, isso acaba gerando um desconforto ali em quem não pactua ou não se sente identificado nesse calendário, e por isso essas tentativas de neutralizar essa carga mais específica cristã. E por isso autores judeus também vão propor essa questão da Era Comum em vez de antes de Cristo, já que eles não consideram Jesus como Cristo, como Messias, e também a frase Anno Domini, que é utilizada em outros países, né, que significa Ano do Senhor, para os judeus não faz sentido, já que Jesus não é considerado o Senhor deles. E, finalmente, estudiosos, historiadores, como eu disse, têm buscado também utilizar o antes da Era Comum e durante a Era Comum para evitar falar de antes e depois de Cristo quando você está falando, sei lá, da história antiga da Assíria, da história antiga da China, da história antiga da Índia, e você está utilizando um critério de era, esse marco histórico que é a encarnação de Jesus, que não tem nada a ver com a história que se está contando ali. Então esse termo Era Comum teria essa vantagem de uma certa neutralidade. Mas assim, né, como eu antecipei lá no início do vídeo, na introdução, eu pessoalmente considero essa ideia de Era Comum e antes da Era Comum meio capenga, porque é uma era que não tem um marco inicial, né? Qual que é o marco da Era Comum? É a encarnação de Cristo segundo a decisão e os cálculos lá de Dionísio Exíogo? Então a gente manteve a questão religiosa presente. Ela só está camuflada aí debaixo desse termo absolutamente sem significado, que é o Era Comum. Comum a quem e era por quê? Qual que é o marco inicial dessa era? Então o que eu pessoalmente venho fazendo aqui, pelo menos no canal, é usando o antes e depois de Cristo mesmo, porque é mais convencional, mais fácil, mais eficaz do ponto de vista da comunicação, e academicamente eu uso o antes da Era Comum e Era Comum, porque também é mais eficaz, mais convencional atualmente na historiografia, principalmente quando se fala de história antiga. Mas como eu disse, estou aberto a mudar de opinião em relação a isso, inclusive convido vocês a comentarem aí embaixo o que vocês acham dessa questão aí da substituição do antes e depois de Cristo pelo antes e depois, ou antes da Era Comum e na Era Comum. Mas é isso, né? Esse vídeo era só uma desculpa mesmo para trazer uma série de curiosidades cronológicas aí. Espero que vocês tenham achado alguma parte disso interessante e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!